Muito bem, galera, temos aqui esse corte do programa Os Donos da Bola da TV Band Minas. O Everton Guimarães está revoltado com essa derrota acachapante, né, cara? Goleada, a maior goleada, né, da Arena. Meu rival venceu. Atlético Mineiro perde para o Flamengo por 4-0, fora o baile. Galera, faz o seguinte, cola aqui no vídeo até o final. Eu sempre separo para vocês o principal trecho aqui do vídeo, tá bom? Então, ó, deixa o like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nada e ajude a hypar este vídeo aqui. Valeu, tamo juntos. As imagens são do canal TV Band Minas, link na descrição como créditos. Fala aí, Everton. A escalação. Quando começou a demorar demais a escalação, 10, 15 minutos, eu falei, tem gato na tuba. É? Aí vem essa bomba, cara. O cara entra no carro e vai embora minutos antes de um jogo contra o Flamengo. E tá tudo bem, né? E tá tudo bem, como se nada. Estamos passando por um momento de turbulência. Turbulência não. Isso é incompetência exposta, mas assim, de uma forma que realmente eu não consigo mensurar. De tão grande que é a demonstração de incompetência. Aí entra dentro do campo, aquilo ali foi um detalhe. O Flamengo teve compaixão do Atlético, gente. É? O Flamengo teve compaixão do Atlético, o Flamengo tirou o pé. Porque se apertasse fazia 5, 6, 7. Uma vergonha. E parece que está tudo normal. Porque o pronunciamento do Brax e a coletiva do Barba, parece que tinha sido mais um jogo. Estava tudo bem, que não aconteceu nada. E para o jogo de ontem, daqui a pouco nós vamos chegar lá. O Barba ontem, ele cometeu um monte de bobagem. Sério? Inclusive a manutenção dos bruxos dele. Inclusive ou inclusive? Um monte de bobagens. Inclusive a Inclusive? Ah, então tá bom. manutenção dos bruxos dele. Fala quem quiser, eu não vou falar mais. Boa tarde, HG. Boa tarde, pessoal de casa. Eu acho que você resumiu bem, né? Tudo que a gente viu ontem na Arena MRV, porque os torcedores que foram lá não só saíram frustrados aqui. Ninguém aqui está cobrando que o Atlético vença o Flamengo, porque o Flamengo é uma potência, tem um time infinitamente melhor do que o Atlético. Mas a gente cobra uma postura diferente dentro de campo. Ontem o Atlético realmente tomou um chocolate. Isso foi dito aqui por todo mundo que estava lá, viu? O Flamengo tirou o pé. Mas faltou atitude, né? E aí a atitude, o que o Atlético é fora de campo, está refletindo dentro de campo. Isso. Sabe? É uma coisa desorganizada, é um time confuso, é um time que não marca, tem espaçamento. E sabe o que mais me incomoda, que mais me chama atenção? O Barba, quando chegou ao Atlético, a primeira coisa que ele detectou, o time do Atlético tem uma marcação frouxa lá em Porto Alegre, tomou um gol de fora da área, porque o Marlon foi chegando, ninguém chegou e fez o gol. Continua, regrediu. O Barba começou a ajeitar e regrediu. E a escalação dele, ela é conturbada, ela é uma coisa que, de certa forma, é incoerente? Claro que é, gente. Se ele coloca o Pacini para jogar... Peraí, hora de mudar a tela. A gente muda a tela aqui para não dar BO, entendeu? Um garoto que na semana passada não pode ser titular contra o Juventude do Uruguai. Tem gente que vai defender aqui. E aí, ele vai ser titular contra o Flamengo? Claro que o menino fica numa situação complicada. Não acho até que ele complicou no jogo, não, mas sem coerência. Por que não coloca o menino para jogar contra o Juventude do Uruguai? Outra coisa, poxa, o Bernardo, o time do Atlético não aguenta mais o Bernardo, gente. Será que o Barba não percebe isso? Aí ele coloca o Bernardo titular, ele já começa todo errado, né? Já começa um clima ruim. Poxa, o meio de campo do Atlético tinha que ser um meio de campo mais combatido. Eu conversei com uma pessoa muito influente dentro do Atlético, na semana passada, uns 10 dias atrás, que ele me disse: o Barba está apaixonado pelo Thomas Pérez. E ele era titular do Atlético, realmente. E aí, depois disso, ele parou de ser titular, ficou no banco, perdeu a titularidade. Por quê? Porque o Michael voltou. Mas peraí, cara, para o Michael voltar, ele tem que mostrar dentro de campo que ele merece ser titular. E num jogo contra o Flamengo, você coloca 3 volantes então, cara. Você fecha o seu time. Mas o Thomas Pérez não pode ficar fora do time dessa situação contra o time do Flamengo. O time ficou exposto. Claro que ficou. O Michael vai marcar com intensidade, o Alan Franco vai. E o problema maior, que ontem eu cheguei à conclusão, sabe, HG, amigos, é o seguinte: o time do Atlético se contentando com pouco. Hoje é assim, o Alan Franco é titular do Atlético, mas ele, se a gente olhar num contexto geral, ele deveria ser um reserva. O Minda deveria ser reserva. O Cassierra deveria ser reserva.
A qualidade do que se espera para um time ser competitivo e brigar por alguma coisa é algo muito maior do que isso. Não, você falou que o Cassier Eu falei que a Sierra tinha que ser reserva, Minda tinha que ser reserva, Eu entendo Natanael tinha que ser reserva, o Coelho tinha que ser reserva, o Alan Franco. Se você for pegar para entender um time que tem que ser competitivo, quando você olha o Flamengo, quando você olha o Palmeiras, você olha... Nenhum. A semana passada vocês estavam aqui conversando qual jogador do Atlético poderia ser titular do Flamengo ou no Palmeiras. Não, nos três melhores. Hoje eu posso falar. Nenhum. Só o Éder. Semana passada. Nenhum. Porque a gente ainda pensei no Vitor Hugo. Não. Nenhum. Sabe? O Vitor Hugo é um bom jogador e tal, mas o problema é que tá caindo a régua. Hoje, a torcida do Atlético, ela tá se contentando, infelizmente, com pouco. O Natanael não pode ser titular do Atlético. Ele é um jogador para compor o elenco, para ser reserva, ok? O Vitor Hugo ser zagueiro titular do Atlético não pode ser. E aí o Lian, o que aconteceu com o Lian? Porque até ano passado estava disputando para ser um dos melhores do Brasil aí, a gente falava isso aqui. Aí de repente ele falhou lá contra o Curitiba e aí vai ser escanteado. Não tem que ter uma gestão de chamar o cara e falar assim, peraí, você errou, você não pode errar, vamos jogar sua bolinha, você tem qualidade. Não, aí ele vai ser escanteado agora. O que está acontecendo? Então, assim, o torcedor fica sem saber. Um dia o cara é titular, outro dia o cara não é. Então, quer dizer, todo mundo... E só pra fechar, Elton, aqui, ó. Não acredito que o Baba vai ter força pra mudar as coisas. Só o seguinte, eu não acredito. Quando ele vai na coletiva, ele não me transfere nenhum tipo de energia positiva, de que vai fazer e vai acontecer. Não acredito. E ontem, já que é pra falar de diretoria, quando eu vi o Rafael Menin na sala de coletiva, coisa que a gente não vê, raramente a gente vê. E, aliás, eu acho que eu nem me lembro de ver ele na sala de coletiva alguma vez. Aconteceu, vai ser resolvido com o trabalho. Gente, o Atlético perdeu de 4-0 pro Flamengo, fora o baile. Ô, Brenão, eu não concordo com você quando você coloca que a torcida do Atlético se acostumou com esse elenco. Quem montou esse elenco foi a diretoria, né? Não, quem falando que ela está se contentando. Não, mas ela não está se contentando. Eu vejo muita raiva da torcida do Atlético, eu vejo muito questionamento da torcida do Atlético. Eu acho que falta mais esse questionamento dos seus diretores, dos seus donos, para colocar a cara para bater. Porque na temporada passada, os diretores, os donos, quando eu falo diretores, eu estou falando dos donos de uma forma geral, quem comanda o Atlético, falou que esse elenco do Atlético era um dos elencos mais fortes já montados por eles. Então isso aí mostra o descolamento da realidade que eles estão, né? Porque hoje o Atlético tem um time que tem o Natanael, que veio da Série B do Campeonato Brasileiro, quando ele jogava no Curitiba. Veio o Juan, que naquele período ali estava sem time. Tem o Vitor Hugo. O Vitor Hugo era o a quinta opção do Bahia. O Atlético não pode chegar a esse ponto. O Pérez, que você tá pedindo, ele estava no Porto B, porque não conseguiu ter uma sequência na equipe principal. Tem o Maicon, que era questionado no Corinthians e vem para cá, beleza. O Coelho, claro, o Coelho, ele era uma alternativa importante no Atlético Paranaense, que naquele momento estava caindo para a segunda divisão. Então o Atlético não pode contentar com isso. Tem o Cassieira, que a gente ainda, para mim, não dá certo, para muitos. Ainda precisa de mais tempo. O Bernard, a gente já sabe, o Bernard é isso que está aí, então não entrega. Aí você fica pensando a realidade do Atlético em outros momentos, em outras situações, quando essa mesma cúpula do Atlético chegou não, a partir de agora o Atlético vai viver um outro patamar. E naquele período de 2020, as contratações eram Keno, Júnior Alonso vivendo um ótimo momento, o melhor momento dele, Zaratio, Alan Franco, que também veio agregar naquele momento, Arana, depois chegaram Hulk, Nacho, Diego Costa, Dodô, Tietê, Nathan Silva. Esses jogadores, olha o escopo que esses atletas têm. E olha o que virou o Atlético. O Atlético virou um time que a gestão acha que esses atletas valem mais do que realmente mostram em campo. E o Atlético hoje é um time esfacelado, um elenco fragilizado, um grupo sem comando e que toma de 4 jogando dentro de casa e normalizam essa situação. É pacífico demais. Foi uma forma muito tranquila que aceitou uma derrota tão dura para o torcedor atleticano. Então o torcedor mesmo está muito chateado. O que eu tenho acompanhado de ontem para hoje na rua, no supermercado, na farmácia,
na academia é de revolta, chateação, descontentamento do torcedor. Muito diferente da passividade que eu vi da cúpula atleticana. Então, algo precisa ser feito urgentemente. Em outros tempos, até o satélite da NASA cairia. Muita gente cairia. Caraca. Ao entorno de quem está perto do Atlético. Agora, o que aconteceu ontem, gente, eles estão tratando como absolutamente normal. Ah, é que o Flamengo tem uma folha absurda, tem um orçamento absurdo. O Vitória da Bahia, encarou frente a frente essa equipe do Flamengo no meio de semana. Peraí, queridão, peraí. Muita calma nessa hora. O Flamengo jogou com time reserva e a Copa do Brasil não tem o peso do Brasileirão, né? Calma, muita calma. Meio de semana encarou essa equipe jogando pela Copa do Brasil. Maracanã, tá? No Maracanã. O Atlético foi uma vítima, assim, frágil, fácil, uma presa, teta para a equipe do Flamengo. Então, algo precisa ser feito. Deixa de passividade, Atlético. E abre o olho, viu? Abre o olho. Final de semana tem clássico. Ô, Tim, de tudo que você falou, o que mais me incomoda nessa gestão do Atlético é a passividade. E assim, eu acho que essa passividade é retrato, inclusive, do que foi escolhido para ser o diretor de futebol atleticano. Hoje, o diretor de futebol do Atlético, ele não tem capacidade para ocupar tal cargo. Eu lamento pelo torcedor atleticano, porque quando o torcedor vê o Rodrigo Caetano sair do clube, a expectativa era qual? De que chegasse alguém com capacidade de substituir essa saída, de suprir essa saída. E a grande verdade é, o cara contratado inicialmente, que foi o Vitor, ele não tinha capacidade para tal. E nem experiência, nunca tinha feito isso, Ti. O Paulo Brax, ele tinha pelo menos a experiência, mas isso não significa que seja bom diretor. Embora ele seja experiente, tenha outras passagens em clubes grandes do futebol brasileiro, Inter, Santos, Vasco, ele não é um bom diretor de futebol. E aí, para mim, fica muito evidente quando, na quinta-feira passada, depois do Atlético vencer o Ceará num jogo importante de Copa do Brasil, tudo que se falou aqui foi sobre crise. Em momento algum a gente discutiu o jogo ou o que aconteceu dentro das quatro linhas na partida disputada na Arena MRV. E depois do jogo de ontem, mesmo depois do Atlético tomar 4 do Flamengo no lombo, o que se discute é o externo, é o exterior, é o fora do campo. A gente não discute o que acontece dentro de campo. Sabe por quê? Porque o diretor de futebol do Atlético ele não tem capacidade para gerir uma crise. Ele não tem capacidade de estancar uma crise. Ele chamou de turbulência. Ele chamou de turbulência quando ele deu a entrevista. E aí, para piorar, o principal nome de peso do elenco, não estou dizendo que ele era o melhor jogador, mas o principal nome de peso do elenco, que era o Hulk, pela história que ele tem com o clube, o Hulk deixa o vestiário minutos antes da partida começar. Eu estava lendo uma matéria sobre esse assunto, uma matéria do GE, da Joana de Assis, e ela detalhando a situação envolvendo o Hulk e a discussão do Hulk no vestiário. O Hulk chegou aí ao estádio, no estádio o Barba pede a ele que explique para os atletas o que estava acontecendo, o Hulk explica para os jogadores e na expectativa de que alguém do Atlético falasse com ele, um dos donos do clube, que era o Rafael Menin, que estava no estádio, de acordo com a matéria da Joana de Assis, ele dá um tapinha nas costas do Hulk e fala muito obrigado por tudo que você fez. Meu Deus. Então assim, é uma despedida melancólica de um cara que é um dos maiores ídolos da história do clube. E tudo isso conduzido por um diretor de futebol que é a cara do fracasso. O Paulo Brax é a cara do fracasso. Ele fracassou no América, ele fracassou no Inter, ele fracassou no Vasco, ele fracassou no Santos e ele está fracassando de novo no Atlético. Então, perdão, mas o Atlético nesse momento precisa de um diretor de futebol muito mais experiente, muito mais capacitado do que o Brax. Eu quero ouvir o Valu, mas antes eu quero dar um recado. Porém, antes do recado, só um detalhe. O departamento de futebol do Atlético precisa mudar radicalmente. Senão o Atlético vai cair para a segunda divisão. O departamento de futebol do Atlético precisa mudar. Precisa mudar. Hoje o clube tem dono. Virou uma empresa, mas não pode ser tratado como uma empresa. Ah, corta custo, eu só escuto isso. Corta custo, corta custo, corta custo, corta custo. Vai cortando, vai caindo a qualidade na mão de obra. Aí eu estou falando do departamento de futebol e do elenco também. Porque quem tem nome no elenco não está jogando, quem não tem nome também não está jogando. Então junta tudo isso
E mais o fato de ser mal assessorado pelo departamento de futebol, o Barba me parece que está mais perdido que cego em tiroteio. Nós vamos falar disso daqui a pouco. Ai, galera, que felicidade, né? Flamengo colocou o Galo em crise. Ihu! Cara, fazer o quê, né? Toda empresa que não tem, assim, uma competência, que não é organizada, vai à falência, né? Se você pegar e ver os números que o Galo deve, você vê, cara, que são números de time falido, né? Pega aí também os números de Corinthians, São Paulo e outros times aí, Santos. Cara, tem muito time quebrando no Brasil, galera. Até times, né, que tem SAFs estão quebrando. Imagina aqueles que não têm. Ou seja, o Flamengo vai continuar nadando de braçada por muitos e muitos anos pela frente, viu? Somente o Palmeiras hoje que ainda briga, né? Frente a frente com o Flamengo. Somente o Palmeiras, por enquanto. Mas vamos ver aí o que acontece no futuro, né, galera? Tô feliz demais. Quero pedir aqui o seu like, a sua inscrição no canal. Inscreva-se e ative o sininho para não perder nada. E hype o vídeo, que ajuda muito, tá bom? Saudações e até o próximo corte aqui do canal. Fui!